Amém, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Quem veio aqui para adorar o Senhor? Quem veio aqui para glorificar esse Deus maravilhoso? Amém? Você vai sentar agora. Eu peço que o nosso irmão lá da multimídia, ele vai colocar um videozinho antes da gente começar essa palavra. E eu quero assim que você preste atenção. Tá? Que você venha meditar nesse Deus Criador que você serve, amém? Mas antes, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos colocar agora diante da Tua presença, diante do Teu altar. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo ministrar a nossa mente, o nosso coração. Deus, queremos te dizer que estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto. Que o nosso coração é uma terra, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, Deus, jogar a semente que é a Tua palavra. E que essa terra venha receber essa semente. E que essa semente venha brotar, venha germinar, venha produzir frutos na nossa vida. Para a honra e glória do Teu nome. Nos despojamos de nós mesmos, Deus. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agir neste lugar. O Senhor é o Senhor deste lugar. O Senhor é o Rei deste lugar. Dá ordem aos Teus anjos que estejam aqui, Deus. Os Teus anjos guerreiros. Os Teus anjos ministradores, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos que estejam neste lugar. E que tudo aquilo que não vem do Senhor seja repreendido em nome de Jesus. Que venha cair por terra tudo aquilo que não vem de Ti. E toma o coração dos Teus filhos, Senhor, na Tua presença. E opera, Deus, e vem falar conosco, Deus, porque nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Cláudia. Deus existe. A Bíblia é um livro único em todo o mundo. Nela, o primeiro assunto tratado é Deus. Aliás, o assunto principal da Bíblia é Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Os cientistas têm explorado o universo por muito tempo. Como resultado de suas pesquisas, eles descobriram que o universo é um sistema bem ordenado, o que, evidentemente, reflete a existência de um grande plano. Antes de considerarmos o que a Bíblia diz acerca de Deus, veremos o que o universo fala sobre ele. Deus é proclamado por meio do universo. À noite, olhe para o céu. Os astrônomos calculam que existem mais de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e afirmam que pode haver bilhões de galáxias no universo. Cada estrela que vemos é um sistema solar no universo. Nosso sistema solar tem como centro o Sol, em torno do qual gravitam 9 planetas em perfeita sincronia. A Terra, que é um desses planetas, atravessa o espaço a uma velocidade de cerca de 10.800 km por hora e leva 365 dias para girar em torno do Sol. Esse fato é assombroso, quando comparamos, por exemplo, a um trem que viaja a uma velocidade 1000 vezes menor e muitas vezes não consegue chegar às estações no horário determinado. Além disso, a Lua gira ao redor da Terra com o ritmo e órbita próprios. A rotação da Terra, com uma inclinação de 23,5 graus no próprio eixo, nos dá um dia de 24 horas, as 4 estações do ano e as variações climáticas que sentimos. Os movimentos do Sol, da Lua e da Terra nos proporcionam um maravilhoso calendário. As distâncias entre o Sol, a Lua e a Terra possibilitam um meio ambiente perfeito para a vida. Se a Terra aproximar-se do Sol ou dele se afastar o equivalente a apenas a 10ª parte da distância que o separa, todos os seres vivos que estão sobre ela morrerão por causa de um calor abrasador ou de um frio glacial. Se a Lua estivesse a uma distância de 80 mil quilômetros da Terra em lugar dos 327 mil quilômetros, a Lua esvaziaria a Terra de todos os seus oceanos, ela mesma seria inundada e as montanhas ficariam submersas. A exatidão que existe nas distâncias e nos movimentos do Sol, da Lua e da Terra nos falam da existência de um traçado maravilhoso. Esses detalhes são apenas uma pequena amostra do movimento dos corpos celestes que podemos ver.
Esse testemunho maravilhoso que se desenrola no universo ao nosso redor serve como uma prova viva da existência do Criador. Existe uma lei científica chamada de Lei de Causa e Efeito, universalmente aceita em todos os campos da ciência, que diz que cada fenômeno que existe deve haver uma causa, ou seja, cada fenômeno é resultado de uma causa. Em termos práticos, diríamos que, se um relógio funciona bem, deve existir um relojoeiro que o fez. Se uma casa se mantém de pé esplendidamente em uma colina, deve haver um arquiteto que a projetou e construiu. Se um jardim está tratado e protegido, deve existir um jardineiro que cuida dele. Da mesma forma, a organização evidente do universo fala do Criador, que criou leis físicas para que essas coisas sejam como são. Vejamos agora o que nos diz a primeira lei física da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Ela afirma que nenhuma energia pode ser destruída, ou seja, consequentemente, nada está sendo criado ou destruído agora. A segunda lei da termodinâmica, a lei do decaimento da energia, declara que todo sistema abandonado à sua sorte sempre tende a mover-se da ordem para a desordem, e sua energia tende a ser transformada a níveis mais baixos de disponibilidade. Quando toda a energia do cosmos for degradada a uma energia térmica casual, com movimento casual de moléculas e temperatura uniforme de baixo nível, o universo terá morrido de morte térmica. Em outras palavras, qualquer sistema físico, se não for sustentado, decairá e acabará em caos. Contudo, os processos que operam no universo, e particularmente na Terra, continuam sendo sumamente organizados. Existe ordem e traçado em tudo o que vemos. Afirmar que essa ordem e traçado tenham saído do nada seria contradizer os princípios naturais que regem as leis da termodinâmica. O Dr. Boris Pedotsenko, ex-chefe do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física de Kiev, na Rússia, e foi educado no ateísmo, escreveu com relação ao fato de que a Terra é o que é, apesar da lei acima citada, o seguinte: enquanto eu refletia sobre tudo isso, de repente me dei conta de que deve existir uma força organizada poderosa que resiste a essa tendência de desorganização que existe na natureza. Amém? Assim, acho que não dá dando para ouvir mais, né? No estado de ordem e controle. Não, né? Pode parar. Essa Obrigada. força não pode ser material. É muito baixinho agora, assim acho que não dá dando. Vocês conseguiram entender? Deu para ouvir o início, né? Só agora que ficou ruim, né? Gente, eu quis trazer esse vídeo assim porque ele mostra o poder da criação de Deus, não é? E você pode colocar o nosso tema aqui, por favor? Obrigada. Para mim não é água de coco não, né? Amém? Você pode colocar o nosso tema aqui, por favor? Gente, Deus assim ministrou meu coração nessa palavra, no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Você pode abrir a palavra de Deus, amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso? Uma palavra muito conhecida. Logo que você começa a ler a Bíblia, começa a ler o livro de Gênesis. Quando eu comecei a ler a Bíblia e eu me deparei com esse versículo assim, foi uma coisa assim muito emocionante para mim, de tentar imaginar como foi esse dia aqui tão precioso, o dia da criação do Senhor. Infelizmente não deu para chegar até o fim do vídeo, mas o vídeo ele termina com essa frase aqui, olha. Será que existe um Deus que controla todas as coisas? O fim do vídeo é um homem que ele é ateu, que é um cientista, e ele vai refletir sobre o universo. E ele chega à conclusão de que deve existir algum ser que controla tudo isso que a gente vê aqui, todo esse universo maravilhoso. Então, apesar dele ser um ateu, ele chega a essa conclusão, que deve existir um ser inteligente, um ser onipotente, um ser onipresente, um ser muito poderoso que controla tudo isso que nós vivenciamos, todo esse universo que a gente não conhece quase nada dele. Amém? Então, o nosso tema é: existe um Deus que tudo controla. Amém?
Eu já preguei aqui uma vez, eu falei, Deus está no controle de todas as coisas, né? Foi uma coincidência, quando eu estava lendo a palavra e veio novamente esse tema, tá? Existe um Deus que tudo controla, amém? E aqui em Gênesis, você pode abrir aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Que a gente vai ler novamente. Olha, nunca mais eu subi aqui, que já estou toda atrapalhada aqui, olha. Estou até me... A minha Bíblia é aquela que tem um monte de coisa dentro, sabe? Eu tive que tirar tudo. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Essa palavra, ela se subdivide em 3 subtemas, que é a ação criadora, a ação redentora e a ação restauradora, amém? Deus, Ele operou no início de todas as coisas. Quando a gente leu aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aqui é a origem de todas as coisas. Esse princípio aqui é aquele momento em que não existia nenhum ser vivente. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo chegou aqui diante de uma situação caótica, que existia um mar profundo, um oceano profundo e escuro, onde não existia nada, onde não existia vida. E Deus chegou nessa circunstância, nesse momento onde não havia nada, onde não havia vida, onde não havia beleza. E Deus veio com uma palavra que veio trazer à existência todas as coisas. Por que eu meditei nessa palavra? Deus ministrou meu coração no sentido da gente refletir na grandeza de Deus. Por quê? Porque nós dizemos que nós servimos a um Deus. Você não diz por aí? Eu sirvo a um Deus, não é? A um Deus poderoso, a um Deus grandioso. Mas você já parou para refletir nas grandezas de Deus? Você já parou para refletir na obra criadora da mão de Deus? Você já parou para refletir no poder, na soberania de Deus? E essa palavra me chamou a atenção. Nós servimos a um Deus que nós dizemos que Ele é um Deus todo-poderoso. E Ele de fato é. Mas será que nós temos refletido nesse poder? Será que nós temos buscado esse poder para a nossa vida e vivido em cima dessa palavra de rema do Senhor, dessa palavra do Senhor que Ele traz à existência a vida onde não existia nada? Será que nós temos vivenciado, entronizado isso, assimilado isso na nossa existência? Será que nós, como diz aquela palavra, que o profeta comeu, né? A palavra, comeu a palavra. Era doce e depois ele sentiu um amargo, né? Será que nós temos usufruído dessa palavra, comido essa palavra, entronizado essa palavra, vivenciado essa palavra na nossa vida, para que a gente possa ter aquela revelação de Deus, de realmente quem Ele é? O apóstolo Paulo, ele faz essa oração, não é? Que o Senhor venha revelar, né? Que o Espírito de revelação, né? Venha mostrar para vocês a obra que o Senhor fez. Era uma oração do apóstolo Paulo. E essa tem que ser uma oração nossa, porque às vezes a gente lê a palavra, a gente vê a obra criadora de Deus. Isso aqui é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, não é? Deus no princípio para nós, né? Porque Deus não tem início nem fim, amém? Deus é infinito. Mas eles, em um determinado momento, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo criaram, né? Através de uma palavra de autoridade, eles trouxeram à existência tudo o que existe, tudo que a gente pode contemplar hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia.
Deus criou, Deus modelou, Deus produziu, Deus esculpiu, Deus trouxe à existência todas as coisas, amém? A ação criadora de Deus, aqui é o Deus Elohim, o Deus de força ou poder, amém? O Deus que é capaz de uma situação caótica, de uma situação onde não há vida, onde não há esperança, onde não há beleza, Ele através de uma palavra de poder, através de uma palavra que vem trazer à existência aquilo que não existia, Ele veio mudar toda uma circunstância. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus criador, que do caos Ele veio colocar ordem. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, é isso que diz a palavra de Deus. E Ele veio trazer uma palavra de ordem. Ele veio trazer uma palavra de vida, amém? É esse Deus Criador de todas as coisas, onipotente, poderoso, onisciente, que habita na igreja do Senhor hoje, que habita na minha vida, que habita na tua vida, amém? O que esse Deus poderoso tem feito de maravilhas? O que esse Deus poderoso tem feito de obras grandiosas na minha existência e na tua existência? Porque Ele é poderoso para fazer. Porque do caos, do mar, daquelas águas onde não havia vida, onde não havia nada, naquele caos, Ele chegou com aquela palavra criadora, aquela palavra criativa e suscitou vida de onde não havia nada, de onde não havia vida. Esse é o nosso Deus, um Deus onipotente, um Deus onipresente. O que é que você está vivendo hoje? Que você precisa de uma ação, uma palavra de Deus que venha trazer uma existência para uma situação, uma circunstância que você está vivendo e que você não consegue ver esperança, você não consegue ver solução, você não consegue ver vida, você não consegue ver mudança. Mas Deus, o Deus que nós servimos é esse Deus aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra. Criou do nada, de algo que não tinha forma, de algo que era vazio, que era improdutivo, que não tinha beleza. E Deus trouxe à existência todas as coisas a partir da sua palavra, amém? Deus criou, Deus formou, Deus produziu, Deus esculpiu, Deus transformou uma realidade caótica em algo maravilhoso, em algo que tinha vida, em algo que tinha expressão, em algo belo, porque Deus faz isso, amém? Deus é esse Deus poderoso que faz proezas. Havia um mar escuro, profundo, não havia ordem, não havia beleza, não havia forma, havia um vazio, havia trevas, não é isso? Havia trevas, e o Senhor chegou e trouxe o quê? A luz, a sua presença, amém? O Senhor chegou e mudou aquela circunstância. Assim o Senhor quer fazer na nossa vida, amém? O Senhor quer mudar as circunstâncias da nossa existência, porque Ele é esse Deus poderoso, esse Deus onipotente, para quem não há nada improvável, para quem não há impossibilidades, amém? Deus é soberano, e Ele disse, haja luz e houve luz. Para Deus não existe impossíveis, para Deus não existe impossibilidades, para Deus não existe improbabilidades. Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente, amém? Deus não muda, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Quem muda é o ser humano e para pior, né? Mas Deus não muda, Deus é o mesmo. E Deus, Ele quer se revelar da mesma forma que quando Ele chamou aquele povo, lá na antiguidade, quando Ele chamou Abraão para desenvolver um propósito que Ele tinha através da vida dele, Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus de propósito, o mesmo Deus que quer operar na nossa vida, o mesmo Deus que quer transformar a nossa realidade. Então eu trouxe esse vídeo porque ele retrata a magnitude do universo. Assim, eu fico assim boquiaberta em ver a criação de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque a própria natureza revela a existência de Deus. Amém? Você pode chegar com alguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas só do fato dessa pessoa contemplar a obra criadora de Deus, ele já pode constatar que existe um Deus. Amém? Assim, a exemplo deste ateu
que chegou a uma conclusão que alguma coisa deve existir. Porque uma ordem, uma perfeição, né? O alinhamento da terra, do sol, da lua, dos planetas, tudo é algo muito perfeito, que não poderia surgir do nada, do acaso. Tem que haver uma mão poderosa por trás disso tudo, amém? Tem que haver um poder, não é? Um poder inteligente, criativo, por trás de toda essa criação maravilhosa. Quando Deus chega, quando Deus age, quando Deus chega numa situação, as coisas mudam, amém? Quando Deus chega, as coisas acontecem. O ato criador de Deus trouxe ordem ao que estava vazio e sem forma. Trouxe luz para dissipar a escuridão. Deus foi chamando a existência. Deus foi chamando a existência. Através da sua palavra, a situação foi mudando. A circunstância foi mudando. Deus quer chamar a existência na tua vida e na minha vida. A vitória. Deus quer chamar a existência um renovo espiritual. Deus quer chamar a existência um avivamento. Deus quer chamar a existência um despertamento espiritual. Amém? Deus chega e as coisas acontecem. Aleluia. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Esse homem tinha que dominar aquilo que Deus havia criado. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Deus criou todas as coisas na sua perfeição. E Deus viu que tudo era bom, que tudo era muito bom. E Deus criou o ápice da sua criação, que foi o ser humano. Amém? Representado ali pela figura de Adão, criou a humanidade. E Deus conferiu a esse homem que ele criou o poder sobre toda a sua criação, o administrador de toda aquela criação. Deus conferiu essa responsabilidade a esse homem, Adão. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Amém? Não se assuste com papel, tá? Tenha a ele domínio. Deus deu autonomia, autoridade para Adão sobre a criação. Deu governo para ele sobre aquilo que havia sido criado. Amém? Deus tinha um propósito e disse para ele: olha, tenha domínio, domine, governe, administre tudo que está à sua disposição. Foi isso que Deus fez. E aí me reporto a um versículo que eu acho lindo e maravilhoso, que é João 1:1, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Deus é a palavra, Deus é o verbo. Aqui o Senhor está nos revelando na sua palavra a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Onde o Senhor chega, ele vem produzir vida. Onde o Senhor chega, ele vem produzir mudança. Onde o Senhor chega, ele vem produzir transformação. Onde o Senhor chega, ele vem produzir, onde dissipar todas as trevas, trazer luz, trazer a resposta, trazer a libertação, trazer a cura. O Senhor tem propósito. E o Senhor é um Deus dinâmico. O Senhor é um Deus que não dorme. O Senhor é um Deus que não descansa. O Senhor é um Deus que tem prazer em compartilhar tudo aquilo que Ele criou conosco. Será que Deus precisava de nós? Você acha que Deus precisa de nós? Se Ele quiser, Ele acaba com tudo, porque Ele existe antes de todas as coisas. Ele é a causa primária de tudo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele aprove compartilhar conosco tudo aquilo que Ele criou, né? Deus, esse Deus criador, expressou a maior prova do amor dele por nós, né? Se revelando como um Deus redentor, amém? Então esse Deus que teve uma ação criadora, de criar do nada tudo o que existe, esse mesmo Deus, ele teve uma ação redentora, quando, pelo fato dele amar a sua obra-prima, né? A obra-prima de Deus, que é o ser humano e a humanidade.
pelo fato dele amar essa obra-prima, ele veio se revelar na sua ação redentora. E ele, através de Jesus, que é o verbo, né? Deus, ele demonstrou a sua maior expressão de amor, a maior expressão eterna que ele poderia demonstrar, que foi enviar o seu próprio Filho, Jesus. Amém? Jesus é Deus, Jesus é a causa primária de todas as coisas. Tudo está sustentado, o universo está sustentado nessa palavra, nesse verbo. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus é a origem de todas as coisas, amém? O verbo é Jesus, é a expressão eterna de Deus. No princípio era o verbo, era a palavra, ali estava Pai, Filho e Espírito Santo na criação, ali em Gênesis capítulo 1. O verbo é a ação criadora, a palavra, a vida de Deus, né? Jesus manifestou-se para o ser humano através de Jesus. Certa vez, os discípulos perguntaram: Jesus, mostra-nos o Pai. Onde é que está o Pai? E Jesus falou: eu estou com vocês todo esse tempo e vocês me dizem: mostra-me o Pai. Jesus e o Pai, né? Eles são um, amém? Quando Deus deu para Adão ali a autoridade sobre tudo que ele havia criado, Deus deu o governo na mão de Adão, amém? Mas todos vocês conhecem a história, não vou entrar no mérito da questão. Esse Adão se rebelou, né? Esse Adão desobedeceu, né? Saiu do trilho. E o que aconteceu? Perdeu a autoridade que Deus havia dado a ele. E ele entregou essa autoridade nas mãos de Satanás. E aí entra em ação esse momento que é a ação redentora de Deus, amém? Essa ação redentora, o Senhor veio resgatar, veio libertar, veio tirar, né? Essa humanidade representada em Adão das mãos do inimigo, amém? Essa legalidade que foi dada para Satanás, Deus vem agora, através de Jesus, o seu Filho, que morreu ali na cruz, né? Deus vem se revelando através de Jesus, que se fez homem, né? E morreu no nosso lugar. Deus vem restituir, amém? Deus vem conferir novamente essa autoridade que ele havia dado ao homem, amém? Isaías 9:6 diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, aleluia! Esse é o nosso Deus, amém? Ele é Jesus, a palavra vida, a palavra viva, a fonte infalível de orientação, não é? Nós vemos aqui Maravilhoso Conselheiro, né? Aquele que orienta, aquela fonte infalível de orientação para a sua igreja, para a nossa vida individualmente. Ele, Jesus, é a palavra viva. O caminho, né? A palavra do Senhor fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? O governo estava nas suas mãos, né? Foi concedido a Ele o governo, estava sobre os seus ombros. Amém? Jesus, foi um herói ali, não é? Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele triunfou sobre o pecado, amém? Ele triunfou sobre a morte. Então, essa ação redentora de Deus, ela vem dar continuidade ao plano original do Senhor, amém? O plano que Deus tinha lá no início de se revelar a esse homem, desse homem ter acesso a Ele, ter comunhão com Ele e governar e dominar sobre tudo aquilo que Ele havia criado. Então agora, através de Jesus, Deus vem restituir esse propósito, amém? Mateus 1:23, né, demonstra essa ação redentora de Deus, quando fala que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, amém? Aqui o Senhor novamente se revelando ao ser humano através da vida da pessoa de Jesus. Em 1 Timóteo 3,16 diz assim: sem dúvida esse é o ministério da fé. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações ou entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, amém? Jesus é a maior revelação de Deus à humanidade. Deus,
através de Jesus, restituiu toda a autoridade que foi perdida lá, né, nos tempos do início, né? Deus restituiu. O Espírito Santo, Ele está conosco, Ele habita em nós, na nossa vida, amém? Através dessa obra de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ter acesso à presença de Deus, amém? E quando nós entendemos aquilo que o Senhor fez por nós, e nós depositamos a nossa vida aos pés do Senhor, aquele espírito que estava morto, longe de Deus, recebe vida do Senhor, amém? E o Espírito Santo, ele vem habitar no nosso espírito, amém? E nesse momento nós recebemos do Senhor aquela palavra que diz que dentro de nós, não é? Clama, o Espírito Santo clama, Abba, Pai, amém? Paizinho, não é? Esse Deus criador, gente, que criou o universo, criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Esse Deus, Ele habita dentro de mim e de você, amém? O Espírito Santo, Ele habita na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós não devemos extinguir ou anular ou entristecer esse Espírito Santo. Então isso faz parte da ação redentora de Deus, amém? Que começou com Jesus, que morreu, ressuscitou, amém? E foi para os céus, está sentado à direita do Pai, intercede por nós. O Senhor intercede por nós, a igreja dele, amém? E o Espírito Santo foi enviado. O Senhor falou, olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês vão ser revestidos do alto com o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, amém? Esse Espírito Santo, ele está dentro de mim, amém? Ele está dentro de você, amém? Esse Espírito Santo, ele nos ensina a orar. Esse Espírito Santo, ele nos consola, amém? Esse Espírito Santo, ele intercede por nós, quando nós não sabemos falar como convém, mas o Espírito Santo, ele vem em nosso favor e nos ajuda. Jesus é a maior revelação de Deus à humanidade. Jesus restituiu a autoridade que foi perdida lá no Jardim do Éden. E agora nós temos essa oportunidade de adorar a Deus através da marca que existe em nós. O Espírito Santo é a marca de Deus em você. Você sabia disso? Amém? Deus te olha através do sacrifício de Jesus. Nós fomos justificados. Deus nos olha através de Jesus. E o Espírito Santo é a marca de Deus em nós. A marca de que nós somos do Senhor, que nós pertencemos a Ele. Amém? Deus está em nós, amém? Deus está em você, Cristo está em você, amém? Aleluia, né? Então vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, né? Vamos nos arrepender, se é preciso arrepender, vamos nos arrepender, né? Vamos tomar atitudes, amém? Vamos reagir, amém? Vamos glorificar a Deus, porque o Deus que habita em nós é esse Deus criador, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus onipotente, esse Deus onipresente, esse Deus para quem não há impossibilidades, esse Deus do impossível. É Ele que habita na igreja, amém? É Ele que habita em nós através do Espírito Santo. Então nós precisamos reagir, nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ver onde foi que nós caímos e levantar e pedir ajuda para o Senhor e continuar a nossa caminhada cristã. Nós não podemos retroceder. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede, amém? Nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de adoção que clama Abba, Pai, amém? Porque nós somos filhos de Deus agora. Deus, o Redentor, restaurou a nossa autoridade espiritual. Como é que você tem se comportado diante das circunstâncias que você tem vivido? O Senhor, Ele falou para Adão, dominai. Tudo estava à disposição dele para que ele pudesse governar. Através de Jesus, Deus restituiu todas as coisas, amém? Aquela legalidade que foi dada a Satanás, através do sacrifício de Jesus, nós podemos retomar a nossa posição em Deus, amém?
A palavra do Senhor diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Nós somos posicionados novamente na posição que o Senhor quer que nós estejamos. O que nós temos feito? Qual é a palavra que nós temos proferido? Nós estamos dominando diante das circunstâncias no nome de Jesus, amém? Como é que nós estamos nos comportando diante da dificuldade? Não esqueça de que quem está em nós é maior do que quem está no mundo, amém? Quem está em nós é esse poder desse Deus Criador, desse Deus Elohim que criou todas as coisas. Como nós temos nos portado diante das dificuldades, diante do pecado? Como nós temos nos portado diante das circunstâncias? Você pode estar passando por uma situação que está um caos. Lembra? O Senhor lá na criação, a terra era sem forma e vazia. Nós não temos o poder que Deus tem, mas nós temos a graça, amém? Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a palavra do Senhor, que nós podemos decretar palavras de vida. Nós podemos profetizar em nome de Jesus. Não somos nós que vamos fazer a diferença, mas quem vai fazer a diferença é o Senhor, através da palavra que vai ser liberada, através da palavra que nós vamos liberar, que nós vamos profetizar no nome do Senhor Jesus. E nós vamos mudar a circunstância, aquilo que é caos, aquilo onde não há beleza, aonde não há vida, isso pode ser mudado, isso pode ser transformado, isso pode ser transformado pelo poder do Senhor através de uma palavra liberada, uma palavra de autoridade, uma palavra de fé, uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Deus é o único que pode criar, é o único que pode, o único que é o soberano, é o único que é a causa primária de todas as coisas. Mas através da sua igreja, o Senhor, Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Amém? Então nós somos a igreja do Senhor. Você é filho de Deus. O Espírito Santo está em você. E Ele clama: Abba, Pai, Paizinho querido. Um Deus que é criador de todas as coisas. E você pode, nessa intimidade com Ele, falar: Paizinho, Abba, Pai. Porque o Espírito Santo está em você. Amém? Isso é obra de Deus. Isso é a ação criadora de Deus, que onde havia trevas no nosso espírito, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e onde havia trevas, o Senhor chegou com a vida, amém? O Senhor chegou com a luz, dissipando todo o pecado, dissipando tudo aquilo que nos separava, tudo aquilo que era separação entre nós e Ele. Deus, Ele é poderoso para operar, poderoso para mudar a nossa vida, mudar a nossa existência, mudar a nossa essência e nos fazer ter comunhão com Ele, amém? Recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus Redentor restaurou a autoridade espiritual na nossa vida. Deus restaurou a autoridade espiritual. Você marido, você sacerdote, você pai, você tem autoridade espiritual na tua casa. Levanta a tua mão, te posiciona em oração e clama pela presença de Deus. Aquilo que você está vendo que está tortuoso, aquilo que você está vendo que está fora do prumo de Deus, aquilo que você está vendo que não está alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, você tem autoridade em nome de Jesus. Se levante na sua casa com poder e autoridade no nome de Jesus. Não é porque você pode não, mas é porque Deus, através de você, tem um propósito na sua casa, na sua família. Se levante, não aceite, ore, repreenda, coloque diante do Senhor, declare uma palavra de autoridade, um decreto de fé dentro da tua casa, para que as circunstâncias dentro da tua casa, da tua família possam ser mudadas, porque Deus quer fazer através da tua vida, porque Ele já te deu um espírito fervoroso, um espírito que vai fazer a diferença. O Espírito Santo habita em ti, Ele vai te direcionar na oração, vai te direcionar na intercessão, vai te direcionar naquilo que Ele tem como propósito para a tua vida, amém? Em Filipenses, assim, tem uma palavra linda do que o Senhor fez, não é? Do que o Senhor fez por nós, o que o Senhor abdicou, o que o Senhor deixou para cumprir o propósito de Deus. Filipenses 2, 5, 11 fala assim:
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus desistiu voluntariamente da sua glória, quando veio ao mundo, apesar de manter a sua divindade, porque ele continuava sendo Deus, amém? Mas ele abriu mão da sua glória, ele a desistiu por momentaneamente, para que ele pudesse cumprir um propósito de Deus através da vida dele. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, amém? Diante do Senhor todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, amém? Deus vem completar a sua ação restauradora, amém? Jesus está em nós através do Espírito Santo, ele opera na sua igreja, nós temos o Espírito Santo, a fonte da presença do Senhor em nós. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, amém? Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você é precioso para o Senhor, você é preciosa para o Senhor. Deus tem um propósito na nossa vida, na nossa existência, amém? Ele nos resgatou do domínio das trevas, Colossenses 1,13, e nos libertou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E assim ele restituiu toda a autoridade que foi dada lá para Adão, amém? Essa autoridade foi restituída. Então vamos nos levantar no Senhor, vamos repreender a enfermidade, vamos orar, ora para você mesmo, põe a mão na tua cabeça e repreende esse desânimo, repreende esse espírito de desistência, porque Deus tem um propósito. Eu oro sobre a minha cabeça, quando eu vejo que eu não estou bem, eu oro, coloco a mão e oro e repreendo mesmo, e digo, Senhor, eu não aceito isso, porque nós temos a autoridade do Senhor, amém? Você pode orar por você mesmo e não aceitar a situação que você está passando, porque você lê na palavra e você vê que Deus tem outro propósito para a tua vida, que não é esse propósito de desistência, não é esse propósito de desânimo, não é esse propósito de frieza espiritual. Deus tem um propósito de avivamento, amém? Deus tem um propósito de vida, Deus tem vida em abundância, amém? Deus quer ministrar a vida dele na nossa vida, na nossa existência, no nosso espírito, amém? Já estou terminando. Deus continua em ação, amém? Deus não dorme. Deus não dorme. Deus continua em ação. Deus não abandonou a sua criação. Deus sustenta. Deus é o mantenedor da sua criação. Não sei se deu para vocês escutarem no vídeo, mas que se a criação não tivesse Deus conduzindo todas as coisas, a matéria em si, ela não subsistiria, né? O mundo já teria entrado no caos. Mas por que isso não acontece? Porque Deus, ele está no controle, amém? Porque Deus está conduzindo todas as coisas. Deus é um mantenedor de tudo aquilo que ele criou. Ele não abandonou a sua criação. A prova é que ele mandou Jesus para poder restaurar aquilo que ele tinha dado anteriormente para nós lá no Jardim do Éden, representados pela figura de Adão, que representa a humanidade, amém? Deus não abandona a sua criação. Através de Jesus, Deus nos chama a profetizar aos ossos secos, amém? A vida de Deus vai surgir no meio ao caos. A presença do Senhor vai dissipar a escuridão. Deus, através de Jesus, restituiu a autoridade espiritual à igreja, amém? Aleluia. Profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Senhor te chama a profetizar, amém? Começa a profetizar. O Senhor te chama a profetizar sobre a vida espiritual, sobre a sua vida espiritual. Começa a profetizar sobre a sua vida espiritual. Começa a profetizar sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Deus te chama a profetizar. Jesus resgatou todas as coisas através
Deus resgatou todas as coisas através de Jesus e conduz a sua igreja para a vitória, amém? Quando aquele profeta foi levado naquele vale de ossos, né? Deus falou para ele, fez uma pergunta: será que isso pode mudar? Ele disse: não sei, o Senhor é que sabe, né? Mais ou menos assim, né? Mas Deus falou para ele: profetiza, amém? Profetiza. Aquele Deus que criou do caos, trouxe vida e existência ao que não havia vida, não havia forma. Ele é poderoso para mudar a nossa existência hoje, amém? Porque Ele é o mesmo Deus. E Ele te fala nessa noite: profetiza, homem de Deus. Profetiza, mulher de Deus. Profetiza nessa circunstância que você está passando. Reivindica a vitória em nome de Jesus, amém? Porque Deus tem a vitória para te dar. Fique de pé em nome de Jesus. Você vai agora colocar a mão na sua cabeça aí. Coloca a mão na sua cabeça. Profeta de Deus. Profetiza do Senhor. E você vai repreender agora a enfermidade, o desânimo. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu não conheço a tua vida. Mas você conhece, o Espírito Santo te conhece melhor do que você mesmo, amém? Então agora fecha os teus olhos, coloca a mão na tua cabeça e profetiza. Mas profetiza com fé. Profetiza crendo naquilo que o Senhor está te conduzindo a orar pela tua vida. O Espírito Santo, Ele nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, só venha tocar agora na nossa vida, Deus. Venha o Espírito Santo. Vem ministrar, Pai, aquilo que está no teu coração, no nosso coração. Aquilo que nós nem mesmo entendemos o que está acontecendo conosco. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Pai, onde houver desânimo, Pai, que o Senhor venha levar agora uma palavra de restauração. Uma palavra de vida. Uma palavra de ânimo. Uma palavra de atitude. Que o teu Espírito Santo venha agora com a tua presença sobre a vida dos teus filhos. Onde houver desistência, Pai, que o Senhor venha trazendo agora a perseverança, Pai. Que o Senhor venha estar renovando os ânimos da tua igreja, renovando a fé, renovando a esperança, renovando a palavra de autoridade, renovando a palavra rema do Senhor na mente, no coração, no espírito da tua igreja, Pai. Vem, Senhor, nessa noite com renovo espiritual. Pai, vem dando entendimento e revelação de quem o Senhor é, para que nós possamos realmente entender um pouquinho da tua profundidade, da tua largura, da tua altura, do teu poder, em nome de Jesus. Vem operar, Deus, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Vem operar na nossa vida, Pai. Vem restaurando, Deus. Vem restaurando, Deus. Vem restaurando, Senhor, em nome de Jesus. Vem renovando a vida espiritual da tua igreja. Vem quebrando as cadeias que estão prendendo essa vida, Pai. Vem quebrando os grilhões. Vem quebrando, vem derrubando as muralhas. Em nome de Jesus, todo impedimento, Pai, para esse crescimento espiritual, seja quebrado agora, cancelado agora, em nome de Jesus. E venha um tempo de renovo, um tempo de avivamento no meio da tua igreja. Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós, em nome de